O afastamento de Edinaldo Rodrigues da CBF, que já tem um interino em seu lugar. Esse será o tema que tanto Antônio Manuel Góes como Robinson Lessa irão analisar. Assim como Antônio Manuel Góes vai falar da Copa Libertadores, os jogos dos brasileiros, nesta rodada de meio de semana, e Robinson Lessa vai destacar o Corinthians, que venceu, mas tem que derrotar na última partida a equipe do Huracan fora de casa para seguir na Copa Sul-Americana. Tudo isso não sai daí, é já já após a nossa vinheta. E a gente inicia mais uma edição da nossa Resenha da Bola nesta sexta-feira, dia 16 de maio de 2025. Daqui a pouquinho fiquem ligados, tem informações tanto com Antônio Manuel Góes como com Robinson Lessa do afastamento de Edinaldo Rodrigues do comando da CBF. Mas agora eu vou dar um pulo inicialmente ao Rio de Janeiro. Primeiro assunto desta nossa Resenha da Bola, a Copa Libertadores da América. Tem vitória do Flamengo, Botafogo também vencendo, Palmeiras, enfim, as equipes brasileiras em ação. E eu jogo a bola para você, aqui de Gandra, norte de Portugal, para o Rio de Janeiro, sudeste, região sudeste do Brasil. Antônio Manuel Góes faz uma análise, passa limpo os jogos envolvendo brasileiros na Libertadores. Um abraço. Vamos aos grupos dos brasileiros da Libertadores. No grupo A, o Botafogo derrotou o Estudiantes da Argentina no Engenhão por 3-2. Vencia bem por 2-0, mas sofreu o empate em vacilo de sua defesa. A vitória ocorreu nos acréscimos com belo gol de Arthur. Terceiro na tabela com 9 pontos, o campeão da Libertadores de 2024 precisa vencer em casa o líder Universidade de Chile para se classificar. O saldo de gols de Iraci em primeiro ou segundo lugar. Na disputa com o Estudiantes, que receberá em La Plata o Lanterna Carabobo. A chilena Laú, ora na frente, poderá acabar eliminada. No grupo C, o Flamengo passou pela LDU 2-0 com tranquilidade no Maracanã, assumindo o segundo lugar, e na última rodada receberá o Lanterna Táchira, cuja vitória e saldo de gols poderão garantir o time de Felipe Luiz como primeiro para a próxima etapa da competição. Rubro-negros torcerão também por um triunfo da LDU, que jogará na altitude de Quito com o agora líder Central Córdoba, uma pedra no caminho do Flamengo nesta fase de grupos da Libertadores. No grupo D, o São Paulo, que empatou no Morumbi em 1 gol com o Libertad do Paraguai, jogará por um empate com o Tajeres para fechar a disputa em primeiro lugar. Grupo E. O Fortaleza, que não saiu do 0-0 no Castelão com o Bucaramanga da Colômbia, está em segundo lugar, poderá terminar em primeiro se vencer numa parada indigesta o líder Racing em plena Buenos Aires. Grupo F. O Internacional passou pelo Nacional 2-0 no Uruguai e é segundo. Já o Bahia perdeu para o agora líder Atlético Nacional da Colômbia e está na terceira posição. Colorado e Tricolor Baiano decidirão a sorte entre si na última rodada em Porto Alegre, ambos a torcer para que o Nacional se imponha em Montevidéu ao Atlético Nacional. Mas o Inter, com um empate em casa, terá assegurado no mínimo o segundo lugar em sua chave, eliminando os baianos de Rogério Ceni. No grupo G, o invicto Palmeiras deixou os oponentes para trás, líder com 15 pontos em 5 jogos. Nessa quinta-feira, comandados de Abel Ferreira, passaram pelo Lanterna Bolívar 2-0 no Allianz Parque em ritmo de treino, Antônio Júnior. Pois é, Antônio Manuel Góes, de fato, uma situação das equipes brasileiras nesse meio de semana bem favorável. O Palmeiras ganhou, classificado já há muito tempo. Foi um treino para o Palmeiras, como você bem disse. O Flamengo com uma ótima vitória, o Botafogo também. Aquele gol do Arthur, um golaço, que decretou a vitória alvinegra, enfim, Bahia perdendo, mas
é a Libertadores da América, que esse ano, na minha opinião, está muito mais disputada. Mas agora eu vou até Penedo Alagoas. Robinson Lessa, o assunto para você é o Corinthians na Sul-Americana. Conseguiu uma importante vitória, mas para seguir na competição tem que vencer o Huracan no último confronto dessa fase de grupos da Libertadores, hein, Robinson? Olá, Antônio Júnior, olá, amigos do Resenha da Bola. Estamos chegando aqui para comentarmos sobre fatos pertinentes ao futebol brasileiro, fatos que aconteceram no transcorrer dessa semana. Inicialmente eu vou me ater à participação do Sport Clube Corinthians Paulista na disputa da Copa Sul-Americana, me desculpem, dessa temporada. Corinthians foi até o tradicional estádio Centenário Montevidéu, e venceu o Racing do Uruguai por 1-0. Resultado esse que manteve viva a esperança do Alvinegro de Parque São Jorge seguir adiante no torneio continental. Agora vai enfrentar, dia 28, o Huracan, lá na Argentina, que é o líder com 11 pontos. Então tem 3 de vantagem sobre o Corinthians, a equipe portenha. Além disso, um saldo de 7 gols a mais de vantagem. Então o sonho corintiano de ser o primeiro colocado, eu acho praticamente impossível de ser realizado. Poderá se classificar em segundo, dependendo do resultado de um play-off. Agora é preciso também ficar de olho no terceiro colocado, que é o América de Cali. Na última rodada enfrentará o frágil Racing e, vencendo, obrigará o Corinthians a trazer um resultado positivo lá da capital portenha. Então, realmente é uma situação extremamente delicada, pressionada, e eu não sei se a opção de seguir disputando 2 competições com esse elenco limitado é a melhor pedida para o Alvinegro de Parque São Jorge. Vamos aguardar, mas segue vivo na competição depois dessa vitória magra por 1-0 diante do lanterna do seu grupo. Eu espero que os representantes brasileiros melhorem as campanhas nos torneios continentais, principalmente na Copa Sul-Americana. Pois é, meu caro Robinson Lessa, o Corinthians teve uma vitória importante, até porque estava com vários desfalques. Agora, o último jogo vai ser decisão mesmo, porque só a vitória e nenhum outro resultado interessa ao Timão para seguir adiante na Copa Sul-Americana. Vou voltar ao Rio de Janeiro e agora o assunto, daqui a pouquinho também Robson vai abordar esse tema, é o afastamento do Edinaldo Rodrigues do comando da CBF. Todo mundo sabia os escândalos, a gente noticiou aqui, comentou, mais um da CBF, a deixar essa instituição para lá de desmoralizada. E agora ele foi afastado e você tem mais informações direto do Rio de Janeiro, Antônio Manuel Góes. 4 dias depois de anunciar com pompa e circunstância o acerto final com o italiano Carlo Ancelotti do Real Madrid para comandar a seleção brasileira até a Copa do Mundo de 2026, o controverso baiano Edinaldo Rodrigues foi destituído nesta quinta-feira 15 da presidência da Confederação Brasileira de Futebol pelo desembargador Gabriel de Oliveira Zéfiro do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O magistrado acatou denúncia sobre falsificação, segundo consta pericialmente comprovada, da assinatura do Coronel Nunes da Federação do Pará, em documento que garantira a permanência de Edinaldo na CBF, através de acordo homologado no STF. Oportuno frisar que não cabe recurso contra a medida judicial sobre o afastamento de Edinaldo. Fernando Sarney, um dos vice-presidentes da entidade, foi nomeado interventor e disse que convocará novas eleições em curto prazo. Sobre a contratação do técnico italiano Carlo Ancelotti, Sarney disse que não vai mexer no que já foi anunciado, a considerar sua transitoriedade na CBF. Presidente por quase 20 anos da Federação Baiana de Futebol, com histórico de pior gestor da entidade, Edinaldo Rodrigues chegou à CBF na esteira de reiterados escândalos
que levaram ao banimento internacional e até à prisão de Cartolas, a partir do nefasto João Avelange, responsável pela implantação de formidável rede de falcatruas financeiras com a participação de figuras notoriamente abjetas, como o genro Ricardo Teixeira, José Maria Marins, Marco Polo Del Nero, Rogério Caboclo e outros sacripantas que se apropriaram da principal instituição do futebol nacional, em conluio com as federações estaduais. Com que cara ficou Carlo Ancelotti após a notícia de que seu contratante brasileiro foi enxotado por improbidade da presidência da CBF como estelionatário e malversador de recursos da entidade em proveito de uma megacorporação criminosa com ramificações domésticas e no exterior? Ele estará confortável com sua comissão técnica em trabalhar numa instituição desprovida de mínimos resquícios de idoneidade, Antônio Júnior? Antônio Manuel Góes, a CBF, como eu sempre digo aqui, é uma vergonha. É uma instituição, né, não é de hoje. Você, nos seus comentários, quando nós abordamos aqui a CBF, os vários escândalos, é lá de trás. Você não tira um. E o Edinaldo foi mais um a comandar a CBF. A gente sabe de todos esses escândalos. E agora que venha, né, que a gente tente ter uma CBF sem escândalos, né, escândalos que marcam a história dessa entidade nas últimas décadas, há muito tempo. E agora eu vou jogar esse tema também para você, aí em Pereira Lagoas, Robinson Lessa, como você viu o afastamento do senhor Edinaldo Rodrigues? Bem, Júnior, respondendo a sua pergunta, a gente fica aqui preocupado com a realidade do futebol brasileiro, né? CBF, a casa do futebol brasileiro, futebol 5 vezes campeão do mundo, vive realmente dias horríveis, dias lamentáveis no extracampo. Os últimos 4, 5 presidentes envolvidos em escândalo: Ricardo Teixeira, José Maria Marim, Rogério Caboclo, Marco Polo Del Nero, agora o cidadão Edinaldo Rodrigues foi destituído do cargo pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então, segundo o estatuto, será realizada uma nova eleição muito em breve. Vamos aguardar, porque acredito que tenhamos ainda uma briga de liminares. Isso foi uma sentença saída pelo tribunal, recursos virão e esse caso acabará parando no tribunal, do Superior Tribunal de Justiça ou Tribunal Federal, Superior Tribunal Federal, onde o Gilmar Mendes é muito amigo do Edinaldo Rodrigues. Então, esperemos, pois, mas a verdade é que os dias estão muito sombrios, tanto dentro quanto fora de campo, no cenário futebolístico brasileiro. Estamos nesse status atual, não é à toa, por conta realmente desses desmandos, dessas arbitrariedades, desses escândalos, dessa corrupção em overdose que assola a casa do futebol brasileiro. Obrigado e um forte abraço, até a próxima, meu amigo. Rob, se o Fernando Sarney assumindo de forma interina, até a gente ter as eleições para conhecermos o novo presidente da CBF. E a gente espera que, para o bem do futebol do Brasil, não continue essa história terrível de presidentes totalmente alinhado com o que há de mais deplorável no mundo do futebol. Nilton Santos, 4 Copas do Mundo, melhor lateral de todos os tempos, segundo a FIFA, e que só jogou no Botafogo, faria 100 anos nessa sexta, 16 de maio. Uma homenagem do canal PB do Esporto em sua resenha da bola
a um dos gigantes do futebol mundial. Esta edição da nossa Resenha da Bola vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima.